Senhor relator, prezado e distinto amigo Hélio José, quero cumprimentar o presidente desta comissão, o senador Paulo Paim, prestar homenagem a todos os nossos convidados e acrescentar, primeiro, a minha grande preocupação com os resultados dessa comissão. Ela foi idealizada, instituída e criada com um grande objetivo de desmistificar a tese de que é ou não é deficitária a Previdência Social. Então, nós temos um grande desafio pela frente, mas, acima de tudo, uma grande responsabilidade de construir um cenário ou um relatório que possa ser inteligível desde o mais humilde cidadão até o mais graduado. Inclusive, ontem, falando com o senador Hélio José, nós temos que apresentar esse relatório de forma simples e sucinta para que todos efetivamente possam entender. Porque se nós discutirmos no economês dos economistas de plantão, nós mesmos, senadores, temos dificuldade para entender a realidade dessa situação. E esse cenário, ele se apresenta, e as CPIs, elas são criadas exatamente em momentos de turbulência, de crise, de falta de recursos, onde todos nós sabemos aquela máxima que casa que falta pão, todo mundo briga e todo mundo tem razão. É o que está acontecendo com o Brasil de hoje. Quer dizer, o Estado brasileiro está maior do que a sua capacidade de arrecadação. O que significa isso, na minha opinião? Significa que, em primeiro lugar, nós ficamos insolventes. Nós temos um rombo ainda de um déficit financeiro de 130, 140, 170, e agora eu, como presidente da Comissão de Orçamento, tenho também uma enorme responsabilidade para construir uma peça que não seja uma peça de ficção, como sistematicamente ao longo dos últimos anos e das últimas décadas foram construídas as peças orçamentárias, do qual eu não quero me eximir, que como administrador público existia uma concepção na elaboração do orçamento de inflar as receitas para reduzir o poder ou a relação com o poder legislativo, para facilitar a gestão e a administração no remanejamento de verbas e etc. Mas, por outro lado, também, para inflar e para colocar no orçamento obras, projetos e ações que criavam na comunidade, na sociedade, uma expectativa de que aquilo pudesse efetivamente acontecer. Passado o ano, verificava que, evidentemente, já naquela época, inclusive na época do milagre econômico, imagina no momento que nós estamos hoje. Então, a peça orçamentária, eu, sinceramente, eu carrego um sonho de um dia poder ainda observar no Brasil uma peça orçamentária transparente, mas execuível, quase que na sua totalidade. Porque aí a população brasileira já sabe antecipadamente o que vai acontecer no seu bairro, na sua comunidade, no seu estado, enfim, e tem a certeza de que a luta não é mais por aquele orçamento que está em execução, mas sim por dar continuidade a esses projetos, para que a gente não se encontre num emaranhado de obras mal feitas e inacabadas que nós temos no Brasil. E todos nós sabemos que um dos grandes problemas, dentre tantos e muitos que nós temos, é a falta de continuidade administrativa.
uma obra para, e para retomar a obra custa muito dinheiro, perde-se muito tempo e o Brasil não avança da forma como nós gostaríamos que avançasse. Muito bem, feito essa introdução dessa importante responsabilidade, e o nosso relator, eu diria que é o agente que tem a maior responsabilidade de colher todas essas informações fidedignas, verdadeiras. A minha posição aqui, eu que sou da iniciativa privada também, e durante muito tempo exerci a minha função no setor público, o nosso compromisso tem que ser com a verdade, com a realidade, com o mundo real, não com o mundo de enganação, de que tira-se dinheiro daqui, coloca lá, e etc. e tal, e vai levando. Bem, se nós pegarmos, senador Hélio José e prezados convidados, se nós pegarmos e analisarmos a execução orçamentária de 2016, não precisa ser economista, nem dotado de uma inteligência muito superior, para perceber onde estão os verdadeiros problemas emergenciais que precisam ser enfrentados. O primeiro problema que precisa ser enfrentado, na minha opinião, está relacionado aos juros e à rolagem da dívida. Até, se eu não me engano, não sei se o autor disso era o Delfim Neto. Delfim Neto dizia que dívida a gente não se pagava, se rolava, né? Para você ver, para os senhores verem, a concepção de Brasil que se tinha e que nos levou a esse caos que nós estamos enfrentando hoje. Eu acho que se eu tenho uma dívida, eu tenho que tratar de pagá-la, para me ver livre. Sobretudo num país que pratica juros exorbitantes como o Brasil. E, levando em consideração isso, o grande problema do Brasil não é o tamanho da dívida com relação ao PIB. Porque nós ainda gira aí em torno de 60%, 70%, pode chegar a 100% e etc. e tal. Mas nos Estados Unidos, a dívida é 3, 4, 5 vezes superior a isso. O problema é quanto nós pagamos por essa dívida. Enquanto os Estados Unidos paga 1%, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, nós chegamos a pagar 14%. Enquanto países como os Estados Unidos, Japão, inclusive Portugal, a nossa pátria-mãe, dizer assim, da nossa existência, cobra pelos juros das dívidas 1% ou menos de 1%, 0,5% e etc. tal. O Japão cria incentivos de taxas negativas para desenvolvimento, para promover o desenvolvimento econômico, para promover o desenvolvimento da infraestrutura, para gerar oportunidade, para gerar emprego e etc. e tal. Nós aqui no Brasil, nós trabalhamos para desembolsar quase que 50% de tudo que nós produzimos para rolar a dívida e para pagar os juros da dívida. Ora, então nós chegamos à conclusão que essa matemática não fecha. A segunda fonte que precisa ser abordado está relacionada à Previdência Social. O Brasil pagou o ano passado, eu estou arredondando esses números, mas é em torno disso, em torno de 700 bilhões de reais para a Previdência. Pagou para a Previdência, custou para a Previdência. O déficit qual é? É o que arrecadou, evidentemente, e o que pagou. Que acho que gira em torno de um pouco mais de 250 bilhões de reais. Mas nessa composição que nós estamos agindo hoje, e que nós não sabemos exatamente quais são os itens, os vetores que influenciam diretamente nesse déficit. Se esse é um déficit da Previdência Pública, se é um déficit da Previdência Privada, se é da Seguridade Social, o que está embutido aí, se utiliza realmente dinheiro da Previdência Social para financiar obras de infraestrutura, para financiar Brasília, como nós sabemos na história, que grande parte dos recursos para instituir a capital federal há 60, 50 e tantos anos atrás, veio da Previdência Social.
aí realmente a Previdência Social tem que ser deficitária e nós temos que fazer uma reforma para aumentar o tempo de contribuição, para aumentar a contribuição, para aumentar o tempo de contribuição, para aumentar a idade, etc. e tal, quando, na verdade, eu tenho dúvidas. E o povo brasileiro tem dúvidas se realmente esse déficit é um déficit real da Previdência, ou se nós estamos utilizando os recursos da Previdência para fazer assistência social, que, na minha opinião, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se nós desejamos fazer assistência social, nós temos que criar as receitas apropriadas para essa destinação. Não misturar alhos com bugalhos, para que a gente possa construir um Brasil seguro, com segurança jurídica, transparência, onde todos possam perceber se é necessário mesmo ampliar, aumentar a contribuição, aumentar tempo de serviço, reduzir os direitos dos trabalhadores e por aí vai. Então, só para não me alongar, porque esses temas são os temas que a gente pode discorrer sobre eles horas e horas a fio, né? E nós não vamos nunca chegar a uma conclusão exata, porque o Brasil ele é muito burocrático, ele não anda com a velocidade que anda, ele tem muitos ralos. Um dos exemplos que agora na comissão de orçamento lá, ontem recebi vários telefonemas para tentar agilizar a aprovação de um projeto de lei de remanejamento orçamentário para mandar recurso para a Polícia Federal emitir os passaportes, né? Só que percebem os senhores, que são especialistas nessa matéria, para nós tirarmos o passaporte, nós pagamos uma taxa. Essa taxa, pelo que já me informaram, é suficiente para gerir todo o sistema de emissão de passaporte. Mas esse recurso que nós pagamos quando tiramos o passaporte, ele vai para um fundo, e desse fundo ele é distribuído, eu ia dizer desviado, mas eu tenho muito cuidado com as palavras, porque quando a gente fala em desvio, dá a impressão de que estão roubando dinheiro, que não é esse, mas ele é destinado para outras finalidades, quando, na verdade, se nós criarmos uma logística própria de autofinanciamento do passaporte, nunca mais nós vamos nos incomodar com esse problema. Então, o grande problema do setor público, que ao invés de ele tirar o problema da mesa dele e resolver definitivamente, ele mantém o problema na mesa dele como se isso fosse uma forma de manter o poder discricionário do gestor ou da pessoa para que outros que tenham dificuldade venham de pires na mão, solicitar, implorar para que os serviços possam ser prestados com naturalidade. Então, esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Infelizmente, essa é a triste realidade. Esse é o cenário do Brasil de hoje. E que não vai ser só a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Na verdade, nós temos que fazer reforma em todas as áreas, mas a verdadeira reforma que nós precisamos fazer mesmo, ela vem das nossas consciências, do quem nós somos, o que nós queremos e para onde nós vamos com o Brasil, entendeu? Que se cada um fizer a sua parte, se o setor público fizer a sua parte também, se nós formos corrigindo esses pequenos problemas, porque um grande problema é a somatória de pequenos problemas. E se nós formos gradativamente corrigindo esses pequenos problemas, nós vamos chegar à conclusão que, num curto espaço de tempo, não vamos mais conviver, senador Paulo Paim, com essas manchetes de que faltou dinheiro para coitados dos nossos queridos brasileiros que programaram as suas viagens, que têm necessidade de viajar a trabalho, que têm necessidade premente, têm dificuldade para recolher os seus passaportes. Então, queria fazer essa introdução e esperar que nós possamos, mais uma vez aqui, contribuir para a construção daquele relatório, senhor presidente, verdadeiro e real da Previdência Social. Muito bem, senador Dário Berg. Os cumprimento a todos. Dário José, que assumiu aqui enquanto eu fui dar uma entrevista ali
a imprensa, mas muito sobre a questão de ontem, né? Cada um estão ouvindo a todos, enfim, sobre o debate. Independente de eu gostar ou não, assim é a democracia, né? E Vossa Excelência que sabe muito bem, tanto quanto eu. E, enfim, mas expresso o meu ponto de vista, claro, contra as reformas, mas tenho que respeitar os que pensam diferente, porque senão nós não estaríamos aqui. Mas eu queria dar a palavra ao nosso convidado, senão nós vamos chegar aqui ao meio-dia e os convidados não falaram ainda. E tem muitos, se for o mesmo caso da outra vez, que eles vão ficar felizes, porque os da outra vez queriam falar 2 minutos cada um. Posso passar a palavra para os convidados? Claro. Então, de imediato, Hugo Cavalcante Melo Filho, presidente da Associação... não, houve um equívoco aqui. O Hugo pediu para falar mais nesse... Mas vamos intercalar, vamos botar um empresário, não é? Um empresário ou representante, claro, do setor empresarial, e o Hugo, depois outros, e vamos assim intercalando, né? Então, eu começo aqui com o senhor Sérgio Leme dos Santos, representante da Dedini Indústria de Base.